13ª sessão ordinária de 8 de setembro de 2020. Senhoras e senhores presentes, senhora vereadora, senhores vereadores e servidores desta casa, boa tarde a todos. Informamos que, devido à entrada do período eleitoral de 3 meses que antecedem as eleições, as transmissões ao vivo das sessões ficarão suspensas e nossos cidadãos poderão acompanhar posteriormente através da fanpage oficial da Câmara Municipal e também pelo YouTube. Solicitamos, por gentileza, manter o celular no modo silencioso. Para que seja evitado microfonia, solicitamos que os microfones dos senhores vereadores fiquem desligados, sendo ligado pelo vereador que estiver fazendo uso da palavra. Iniciamos os trabalhos da 13ª sessão ordinária, nomeando o secretário ad hoc, o vereador Nelson Soares da Silva Júnior, para fazer a chamada dos senhores vereadores. 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Domingos Martins, 8 de setembro de 2020. Diogo Wendlisch. Presente. Gerson Canal. Presente. Eduardo José Ramos. Presente. Alexandro Cril. Presente. Heloísio Rodrigues Alves. Presente. Jefferson Randi. Presente. José Gagno. Presente. Júlio Maria Cristi. Presente. Manuel de Oliveira Barcelos Júnior. Nelson Soares da Silva Júnior. Presente. Rogério Manzoli. Presente. Sandra Cristina Naires. Presente. Silvestre Alves de Oliveira. Presente. Responderam chamada 12 vereadores. Havendo número legal para funcionamento dos trabalhos, com a presença de 12 vereadores e ausência justificada do vereador Manuel de Oliveira Barcelos Júnior, conforme atestado médico protocolado nesta casa, com o número 541 de 2020, e sob a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, eu declaro aberta esta 13ª sessão ordinária de 2020 da 39ª legislatura. Gostaria de registrar que acompanham conosco aqui o ex-vereador desta casa, Osmar de Oliveira, Edwin Chuamba Júnior, presidente da Associação de Rádio de Domingos Martins, e o senhor Edinho Chuamba, seu pai. Sejam todos muito bem-vindos. Solicitamos aos senhores vereadores a dispensa da leitura da ata da 12ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado a dispensa da leitura da ata. Em votação, a referida ata. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Prosseguindo com as atividades dessa sessão, solicito o primeiro secretário, o vereador Nelson Soares da Silva Júnior, para a apresentação do texto bíblico. Apocalipse, capítulo 21, versículos 5 a 7. Então o que está assentado no trono disse: Eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente me disse: Estar pronto. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. A quem tem sede eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. O vencedor herderá tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Palavra do Senhor. Iniciaremos a fase do expediente da ordem do dia. Passamos para a apresentação das matérias integrantes deste expediente e da ordem do dia. Para tanto, solicitamos ao senhor secretário para proceder com a leitura das mesmas. Matérias integrantes do expediente e ordem do dia da 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal em 8 de setembro de 2020. Leitura e votação dos pareceres de legislação, justiça e redação final e educação, saúde, assistência e votação do projeto de lei número 34 de 2020, de autoria do presidente Diogo Wendlisch, reconhece a visão monocular como deficiência visual no âmbito do município de Domingos Martins e outras providências. Leitura e votação do parecer
de Legislação, Justiça e Redação Final e votação do projeto de lei número 35 de 2020, de autoria do vereador Jefferson Randi, denomina a rua Honório Schelman, a rua lateral à Igreja Luterana de Ponto Alto, Domingos Martins. Leitura e votação do parecer de Legislação, Justiça e Redação Final e votação do projeto de lei número 36, de autoria do vereador Jefferson Randi, denomina a rua Jequitibá, a rua lateral à Copran de Ponto Alto, Domingos Martins. Leitura e votação do parecer de Legislação, Justiça e Redação Final e leitura e votação do projeto de lei número 43 de 2020, de autoria do vereador Alexandro Kiel, reconhece de utilidade pública a Associação de Radiodifusão Domingos Martins. Leitura e votação do parecer de Legislação, Justiça e Redação Final. Leitura e votação do projeto de lei número 44 de 2020, de autoria do vereador Alexandro Kiel, denomina a rua Ageu Flodoaldo, a rua em frente à área de lazer Três Irmãs em Alto Paraju, Domingos Martins. Leitura e votação do parecer de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. E leitura e votação do projeto de lei número 46 de 2020, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente do município de Domingos Martins. Leitura da mensagem do veto total ao projeto de lei número 30 de 2020, de autoria do vereador Rogério Manzoli, dispõe sobre obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches, nas unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Domingos Martins. Somente leitura do projeto de lei número 1 de 2020, de autoria do presidente Diogo Endres, institui área de segurança nas escolas da rede municipal de educação do município de Domingos Martins e das outras providências. Somente leitura do projeto de lei número 4 de 2020, de autoria do presidente Diogo Endres, dispõe sobre instalação de aparelhos adaptados para pessoas, crianças com deficiência nas escolas municipais de ensino fundamental, em locais de lazer público e privados e das outras providências. Somente leitura do projeto de lei número 39 de 2020, de autoria da mesa diretora, fixa os subsídios do prefeito e vice-prefeito do município de Domingos Martins para o mandato 2021-2024. Somente leitura do projeto de lei 40 de 2020, de autoria da mesa diretora, fixa subsídio dos secretários municipais de Domingos Martins para o exercício 2021-2024. Somente leitura do projeto de lei número 41 de 2020, de autoria da mesa diretora, fixa subsídio dos vereadores do município de Domingos Martins para a legislatura 2021-2024. Somente leitura do projeto de lei número 47 de 2020, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre alteração do plano de amortização de déficit atuarial do regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Domingos Martins. Somente leitura do projeto de decreto legislativo número 2 de 2020, dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Domingos Martins relativos ao exercício 2018. Somente leitura do projeto de lei complementar número 3 de 2020, de autoria do Poder Executivo, altera dispositivo do Plano Diretor Municipal de Domingos Martins, lei complementar número 25 de 2013 e das outras providências. Leitura e votação do requerimento número 22 de 2020, de autoria do vereador Rogério Manzoli, requerendo a aprovação do plenário, conforme permite o artigo 132 do regime interno dessa Câmara, que seja retirado de pauta o projeto de lei número 32 de 2020, que institui no município de Domingos Martins as filas preferenciais e vagas de estacionamento preferencial para pacientes com câncer, esclerose múltipla, Parkinson, renais, crônicos e colostomizados. Leitura e votação do requerimento número 23 de 2020, de autoria do vereador Eduardo José Ramos, requerendo ao Executivo Municipal, associado à Secretaria Municipal de Educação e Esporte, que nos preste informações sobre todos os gastos realizados no ano de 2019 com a aquisição de merenda escolar. Leitura e votação do requerimento número 24 de 2020, de autoria do vereador Eduardo José Ramos, requerendo ao Executivo Municipal que nos preste informações detalhadas sobre os gastos realizados no ano de 2019 com a aquisição de manilhas especificado por tamanho,
meio-fio especificado por metro e canaleta especificado por metro e metragem. As indicações e moções serão somente leituras. Indicação número 30 de 2020, de autoria do vereador Alex Kiel, indicando ao senhor prefeito a possibilidade de pavimentação na comunidade de Santa Terezinha, em Ribeirão Capixaba, distrito de Aracê, próxima à Escola Municipal Unidocente de Ensino Fundamental Vorresende. Indicação número 99, de autoria do presidente Diogo Endes, indicando ao senhor prefeito a necessidade de acionar o governo estadual para para a realização do recapeamento total da rodovia ES 465, que liga o centro de Campinho até o distrito de Melgaço Domingos Martins. Indicação 121, número 2020, de autoria do presidente Diogo Endes, indicando ao senhor prefeito a possibilidade de criar parceria com a EDP Excelsa para instalação da rede de baixa tensão e instalação de braços e lâmpadas nos postes já existentes em toda a extensão da Avenida Jair Place Melgaço de Cima Domingos Martins. Indicação número 128 de 2020, de autoria do vereador Alex Kiel, indicando ao senhor prefeito a possibilidade de aplicar fresa asfáltica em um trecho de 4 km que compreende a localidade de Paraju até a Igreja Católica de Alto Paraju, Domingos Martins. Indicação 130 de 2020, de autoria do presidente Diogo Endes, indicando ao senhor prefeito a necessidade de realização da troca por vigas de concreto da ponte de madeira existente na Rota do Largato, na entrada pela ES 164, rodovia estadual Geraldo Sartório, em São Paulo do Aracê, tendo como ponto de estabelecimento comercial venda da rota. Indicação número 134, de autoria do vereador Gerson Canal, indicando ao senhor prefeito a possibilidade de separar a Secretaria de Educação e Esporte e criar a Secretaria de Esporte no município. Indicação número 135 de 2020, de autoria do vereador Alex Kiel, indicando ao senhor prefeito a possibilidade de realizar pavimentação em um trecho de 1 km que liga o fim do asfalto, sentido Goiabeiras até as Granjas Cadana. Indicação 136, de autoria do vereador Rogério Manzoli, indicando ao senhor prefeito a possibilidade de realizar uma operação tapa-buraco nas ruas de Pedra Azul. Hoje. Indicando ao senhor prefeito, indicação número 137 de 2020, de autoria do vereador Rogério Manzoli, indicando ao senhor prefeito a possibilidade de firmar convênio com a SEAG, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, para aquisição de tratores e implementos agrícolas para a Associação de Produtores Rurais de Pedra Azul, Barcelos, Lajinha, Bom Parto, Cristo Rei e São Bento. Indicação 138 de 2020, de autoria do vereador Rogério Manzoli, indicando ao senhor prefeito a possibilidade de firmar parceria com o governo do Estado Federal para a construção de arquibancada e vestiário nos campos de futebol de São Paulo de Aracê e Pedra Azul. Indicação número 139, de autoria do vereador Rogério Manzoli, indicando ao senhor prefeito a possibilidade de renovar os contratos profissionais da educação por mais um ano, visto que, devido à pandemia do Covid, não foi possível desenvolver o trabalho conforme o planejamento, considerado que a mudança desses profissionais para o próximo ano poderá trazer prejuízo aos estudantes da rede municipal. Indicação 141, de autoria do vereador Rogério Manzoli, indicando ao seu prefeito a possibilidade de revisar o banco de horas dos profissionais da educação que está sendo feito durante as aulas remotas em decorrência da pandemia do Covid-19 no município. Indicação 143, de autoria do vereador Heloísio Rodrigues Alves, indicando ao senhor prefeito a possibilidade de criar parceria com a EDP para instalação de postes com rede baixa tensão e instalação de braços de lâmpadas no trecho que liga a escola até a igreja na localidade de Alto Tijuco Preto 2. Indicação número 143, de autoria do vereador Heloísio Rodrigues Alves, indicando ao senhor prefeito a possibilidade de estender o trajeto do transporte sanitário até a comunidade de Alto Tijuco Preto 2. Moção número 30 de 2020, de autoria do presidente Diogo Endes, requerendo ao plenário, com base nas prerrogativas legais, que seja registrado nos anais deste poder um voto de pesar pelo falecimento do senhor Adelso Vilmar Ré, ocorrido na data do dia 28 de agosto. Moção número 31, de autoria do presidente Diogo Endes, requerendo ao plenário, com base nas prerrogativas legais, que seja registrado nos anais desse poder um voto de pesar pelo falecimento do senhor Oscar Lampi, ocorrido na data do dia 5 de setembro de 2020.
Ofício número 378 de 2020, da Secretaria de Gabinete do senhor Prefeito, na data de 31 de agosto, em atenção ao requerimento número 11 de 2020, de autoria do presidente Diogo Entes. Ofício número 391, da Secretaria de Gabinete do senhor Prefeito, em resposta ao requerimento número 12 de 2020, de autoria do presidente Diogo Entes. Ofício número 402, da Secretaria de Gabinete do senhor Prefeito, encaminha as seguintes leis: 2.962, de 20 de agosto de 2020, cria o Conselho de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo Municipal de Investimento, a que se refere a Lei Complementar Estadual número 712, de 13 de setembro de 2013. Lei Complementar número 46 de 2020, de 20 de agosto de 2020, que altera o parágrafo único da Lei Complementar número 41 de 2017, Código Tributário Municipal, de outras providências. Ofício número 410 de 2020, de Secretaria de Gabinete do senhor Prefeito, encaminha a seguinte lei: 2.963, de 24 de agosto de 2020, institui nomenclatura da praça e das vias no loteamento Chácaras Pedra Azul, em Aracê, Domingos Martins, e das outras providências. Ofício número 411 de 2020, Secretaria de Gabinete do senhor Prefeito, em resposta à indicação número 104, de autoria do vereador Rogério Manzoli. Ofício 412 de 2020, do senhor Prefeito, em resposta ao requerimento número 16 de 2020, de autoria do presidente Diogo Entes. Ofício número 423 de 2020, do senhor Prefeito, em resposta à indicação número 61 de 2020, de autoria do vereador Rogério Manzoli. Ofício número 426 de 2020, da Secretaria de Gabinete do senhor Prefeito, em resposta à indicação número 119 de 2020, de autoria do vereador Júlio Maria Cristi. Ofício número 435 de 2020, da Secretaria de Gabinete do senhor Prefeito, em resposta ao requerimento número 13 de 2020, de autoria do vereador Rogério Manzoli. Ofício número 436, Secretaria de Gabinete do senhor Prefeito, em resposta ao requerimento número 18 de 2020, de autoria do presidente Diogo Entes. Ofício número 424 de 2020, do senhor Prefeito, em resposta ao requerimento número 17, de autoria do presidente Diogo Entes. Edital de convocação, Assembleia Geral Ordinária, Sou Feliz, prestação de contas 2019, será realizado no dia 9 de setembro de 2020, em sua sede social, Marechal Floriano, às 14 horas. Câmara Municipal de Domingos Martins, 8 de setembro. Obrigado, vereador Nelson, pelos auxílios nos trabalhos. Transmito a presidência para o primeiro vice-presidente, vereador Gerson Canal, tendo em vista que a próxima matéria é de autoria deste presidente. Em discussão única, os pareceres de legislação e justiça e redação final, educação, saúde e assistência, e votação do projeto de lei número 34/2020, de autoria do presidente Diogo Endrich. Reconhece a visão monocular como deficiência visual no âmbito do município de Domingos Martins e das outras providências. Pela ordem, vereador Gerson. Mais uma vez, boa tarde a todos os nobres colegas vereadores, boa tarde, Éden, seu Edinho, boa tarde a todo o público presente que irá nos acompanhar, posteriormente às deliberações desta sessão. Projeto de lei número 34, de autoria deste vereador, reconhece a visão monocular como deficiência visual no âmbito do município de Domingos Martins e dá outras providências. O artigo 1º fica com a seguinte redação: fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial do tipo visual no âmbito do município de Domingos Martins, com
todos os direitos e benefícios equiparados à pessoa portadora de deficiência, conforme descrito na Lei Federal número 13.146, de 6 de julho de 2015, e suas regulamentações por leis específicas e decretos. Parágrafo único do artigo 1º. Será considerada visão monocular a deficiência que atinge apenas um dos olhos e que é classificada pela Organização Mundial de Saúde com o CID 10H54.4 ou outra que lhe vier substituir. Artigo 2º. As pessoas com visão monocular, após a publicação da presente lei, serão inseridas em todos os programas e benefícios destinados às pessoas portadoras de deficiência no município de Domingos Martins. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Eu apresento aos nobres colegas vereadores o presente projeto de lei, uma vez que o nobre colega vereador Heloísio Alves, há cerca de 1 mês, 2 meses atrás, apresentou um projeto com uma importância relevante, porém tratava da questão da audição. Muito bem elogiado, aplaudido, vereador, comportamento de Vossa Excelência em apresentar, reconhecendo aquela patologia como uma deficiência física. Coincidentemente ou não, o vereador Heloísio Rodrigues Alves se enquadra perfeitamente como uma pessoa com deficiência no que diz respeito à visão monocular. E eu apresento este projeto para os colegas vereadores, solicitando assim, então, o entendimento, a análise e aprovação dos mesmos, porque fatalmente não é ou não deve ser o único caso existente no município de Domingos Martins. Diversos municípios, Brasil afora, têm legislado em âmbito municipal sobre a causa, mesmo sabendo que as assembleias legislativas, elas amparam, elas trazem uma previsão legislativa de amparo a nível estadual. Porém, quando a gente traz esse projeto a nível municipal, é que o município realmente aplique as suas políticas públicas e dê o direito a essas pessoas com esta patologia de serem inseridas em todos os benefícios advindos dessas políticas públicas, muitas vezes não reconhecidos, necessitando até que as mesmas venham ingressar, Heloísio, via judicial, para elas terem direitos. Vamos dar um exemplo claro. O município de Domingos Martins realiza um concurso público, seja ele no Poder Executivo ou aqui no Poder Legislativo. E nós temos a chamada vaga PCD, pessoa com deficiência. E a pessoa apresenta um laudo, um atestado de visão monocular. Ou seja, esta patologia está ali inserida num laudo médico e por cargas d'água, muitas vezes essa pessoa vai ter dificuldade de ser reconhecida para entrar nas vagas PCD, exatamente pelo fato de muitas vezes o município se encontrar atrasado no que diz respeito a ter uma legislação específica reconhecendo estas pessoas com visão monocular como pessoas com deficiência, no caso, deficiência sensorial. E aí aqui a gente, na justificativa, ela ficou bem extensa, entendo que não tem necessidade de ler ela toda, mas também a gente pode aqui pegar o artigo 23 da Constituição Federal, que diz assim, ó, é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inciso 2, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então, sem querer se alongar, nós já estamos aqui, né? Desde das 13 horas e 30 minutos, tivemos aqui a prestação de contas do prefeito municipal, ainda temos outras matérias a serem deliberadas, vereadores que farão uso da palavra, eu conto com o apoio dos senhores para que a gente aprove aqui e dizer por unanimidade nessa Casa de Leis que o prefeito venha sancionar e que estas pessoas tenham os seus direitos reconhecidos a nível municipal e que não venham ter nenhum entrave ao ponto de ter que judicializar causas para terem esses direitos reconhecidos. Não somente o exemplo que eu dei, mas todas as políticas públicas que o município adota
para pessoas com deficiência e que esta deficiência sensorial seja, então, reconhecida. Muito obrigado a todos e eu conto com a participação de todos. Após discussão, colocamos o mesmo em votação. Os que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Retorna à presidência o vereador Diogo Endrich. Em discussão única, o parecer de legislação, justiça e redação final e votação do projeto de lei número 35 de 2020, de autoria do vereador Jefferson Randi, que denomina a rua Honório Schelman, a rua lateral à Igreja Luterana de Ponto Alto, em Domingos Martins. O vereador Jefferson Randi, autor do referido projeto, gostaria de se manifestar sobre o mesmo? Não havendo discussão, colocamos o mesmo em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em discussão única, o parecer de legislação, justiça e redação final e votação do projeto de lei número 36 de 2020, de autoria do vereador Jefferson Randi, que denomina Rua Jequitibá, a rua lateral a Copran, de Ponto Alto, Domingos Martins. Não havendo discussão, colocamos o mesmo em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em discussão única, o parecer de legislação, justiça e redação final e votação do projeto de lei número 43 de 2020, de autoria do vereador Alexandro Kiel, que reconhece como de utilidade pública a Associação de Radiodifusão de Domingos Martins. Pela ordem, presidente. Boa tarde, presidente. Em nome do presidente, cumprimento a mesa. Em nome da vereadora Sandra, cumprimento os nobres colegas vereadores. E aqui presente o presidente da rádio, o Éden, e o pai dele, o seu Edinho. Com muita alegria, né, que a gente vem aqui essa tarde. Esse projeto de lei, o seu Éden, o presidente procurou esse vereador aqui que se fala, Alex Kiel, juntamente com o presidente Diogo Ender, e solicitou para a gente criar esse projeto de lei, que lá atrás tinha se iniciado e não tinha ido à frente. Então, a presença desse presidente, Éder Chuamba Júnior, e demais diretores, apoiadores que se fizeram presente. Esse vereador aqui, o Alex Kiel, vê a necessidade, eu acho que a divulgação hoje é importante. A gente viu que a prestação de conta do prefeito, vários vereadores falando, né, que se faz muito, mas não é divulgado. Então, acho que aqui é uma grande oportunidade dessa rádio virar a partir de hoje, né, o prefeito sancionar essa lei, virar utilidade pública, para, juntamente com a população, ficar informado de todo acontecimento, como no legislativo, como no executivo. E aí, com essa parceria, eu acho que a rádio também vai fortalecer muito, né, a comunicação e as parcerias, porque tem 8 anos a rádio e ela não tem nenhum fim lucrativo. E é muito difícil, a gente sabe, hoje, todas as empresas, todo quem é proprietário, comerciante, sem recursos você não consegue nada a se desenvolver. Então, gostaria de agradecer aqui ao presidente, Diogo, que esteve junto comigo lá na comunidade de Goiabeira, né, Éder? Que fez essa proposta e a gente está aqui hoje votando. E gostaria de pedir aos nobres colegas pares aqui, que dessem esse voto de confiança e que a gente junto vai conseguir um belo trabalho, uma bela divulgação aqui em Domingos Martins. E faço os votos para que essa rádio possa ter muitas parcerias e poder contar comigo este legislativo. Quando buscar apoio junto a qualquer órgão estadual, federal, junto a vereadores,
poderemos, com a responsabilidade, o povo ajudar também quanto a esses apoiadores. Então, necessário para entidades locais, esse pode ser considerado um passo muito importante, se dar para a nossa comunidade. Alex Kiel, proponente da lei, e agradeço então aqui, Osmar está aqui apresentando, o ex-vereador dessa casa, sabe qual é a importância de uma lei dessa, e que conte com esse vereador, que a gente vai brigar para trazer recursos para essa rádio. Meu abraço aqui, fique com Deus, boa tarde. Pela ordem, presidente. Quero cumprimentar o presidente, a mesa diretora, meus colegas parlamentares, parabenizar também o vereador Alex, junto com o presidente Diogo, por esse importante projeto. Tenho certeza que, na época que seu Edinho, no início, né, quando tudo começou, talvez ele nem sabia da importância que ia ter essa rádio comunitária, onde ela abrange tudo o que ela faz. Então, eu quero realmente te parabenizar o Éden, que não deixa isso acabar, hoje se tornou presidente. Muitas vezes nós fazemos isso para dar continuidade ao trabalho dos nossos pais, né? Então, nós estamos ali em conjunto, buscando estar apoiando e dar continuidade, porque são os exemplos que nossos pais nos deixam que fazem a gente prosseguir também nas coisas boas, principalmente, né? E parabenizar pela divulgação na comunidade, por sempre estar aderindo às campanhas, seja na saúde, seja na educação, né? É muito importante, porque muitas vezes as pessoas ficam meio que sem a informação que elas necessitam, que elas precisam, a divulgação dos eventos do nosso município, principalmente. Então, também quero agradecer aqui as comissões que entenderam que realmente esse projeto é de suma importância. Nós sabemos que hoje sem financeiro a gente não consegue fazer as coisas, doações são difíceis, então eu imagino o quanto vocês têm tido dificuldade, né, financeira para prosseguir com a rádio, mas com certeza com todo esforço conseguiram até agora, e se transformando agora numa instituição de utilidade pública, podemos requerer, buscar recursos, ajudar para que essa rádio possa crescer ainda muito mais e ainda abranger talvez todo o interior do nosso município, né, pela internet ou outros meios que a gente precisa pensar para o futuro, porque a tecnologia está aí, está avançando. Então, parabéns mesmo, e tomara a Deus que tudo dê certo e que ela cresça realmente muito. Obrigada. Obrigado, vereadora Sandra, pelas palavras. Eu também gostaria de trazer aqui alguns elogios, agradecimentos. Elogiar o vereador Alex Kiel como proponente deste projeto de lei, reconhecendo esta rádio, né, como de utilidade pública. Porque primeiro que nós vivemos hoje, Éden, Alex, e aí colaborar com as palavras da vereadora Sandra, em um mundo totalmente informatizado, em um mundo totalmente online, onde a transparência ela precisa acontecer cada dia mais e mais, onde a publicidade dos atos públicos e levar conhecimento à população, ela precisa se difundir cada dia mais e mais. A sua rádio é uma dessas precursoras e, sem dúvida nenhuma, esse título de reconhecer como de utilidade pública, e nós acreditamos que o prefeito vai sancionar, ele vai reconhecer, porque a gente não consegue ver nenhum malefício, né, na existência dessa rádio, na divulgação das informações, na questão até mesmo da diversão, entretenimento, né, as músicas que são colocadas, chegando dentro da casa das pessoas, as mensagens que chegam de carinho, de conforto, mensagens de paz, mensagens bíblicas, conhecimento, divulgação, né? Nós enfrentamos, Éden, seu Edinho, esse período de março para cá, aonde surgiu e chegou aqui no Brasil essa tão fatídica pandemia, né? E sem dúvida nenhuma os meios de comunicação, todos aqueles que foram levados ao conhecimento do cidadão, mesmo com toda a dificuldade do mundo, até hoje a gente tem muita resistência, mas a população de alguma maneira ela não poderá dizer
que ela não teve ciência, seja pela TV, seja pela rádio, seja pela propaganda que o senhor mesmo fazia, veículos de comunicação, Ministério Público, a própria Câmara com matérias, manifestações dos vereadores, a Prefeitura através dos seus sites oficiais, veículos de comunicação. Então a gente fica feliz de participar dessa história, como bem colocou a vereadora Sandra, muito bem colocado pelo vereador Alexandro Kiel. Fazemos parte dessa história, nos valemos de todas as benfeitorias, né, que esta rádio transmite e esperamos sim que daqui para frente cada vez aumente mais e mais o raio, né, de divulgação, de amplitude, de atingimento das pessoas de forma benéfica. Então, parabéns, Alex, muito bem colocado pela vereadora Sandra, parabéns ao Éden, seu pai presente, e parabéns a todos os cidadãos de Domingos Martins e adjacências que poderão ser beneficiados através, né, deste veículo de comunicação. Torcemos que dê tudo certo. Pela ordem, senhor presidente, permissão para falar sentado. Parabenizar o vereador Alex pela proposição do projeto. Eu acho que isso vem de encontro, né, de um sonho seu, né, que você sempre comentava, por que não existia parceria do poder público junto a sua rádio, no caso, né? Eu acho que é uma ferramenta importante essa questão de se tornar de utilidade pública, facilita os mecanismos de parcerias, né, junto principalmente ao poder público. O vereador Diogo, a vereadora Sandra deixou bem claro aqui, né? Esperamos que atinja realmente a todos os cidadãos martinenses, né? Que ela tenha um alcance satisfatório, que realmente haja esse interesse também do poder público em firmar essas parcerias, desde que agora ela se tornou de utilidade pública e não existe mais aqueles impedimentos que diz, que não pode, que é particular, que o BBB, resumindo. Então, assim, parabéns, vereador Alex, parabéns a você, Éden, ao seu pai também, né, que sempre estão levando alegria a todos os cidadãos martinenses. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Presidente, pela ordem, dentro desse eixo de manifestações, poderíamos também ensejar, parabenizar do vereador Alex, do Vossa Excelência, aqueles que trabalharam e aqueles lá atrás que deram o suporte para a criação da eminente rádio, que possam agora, de uma maneira mais enfática, trabalhar para realmente que essa rádio possa ter e conseguir de uma maior abrangência no nosso município. A gente sabe que repetição, torre de repetição, isso não é fácil, as conquistas. Eu relembro, eu ainda, ao longo dos meus 12 anos de idade, em Barra de São Francisco começou uma rádio, hoje são apenas 5, 2 FM, 1 AM e uma comunitária, e elas todas sobrevivem, todas com lucro, mas Barra de São Francisco tem a situação, vereador Júlio Cristo, vereadora Sandra, pertinentemente de divulgação, de comunicação, de publicação das empresas de granito, de manifestações e outras empresas que lá se instalaram. A região noroeste hoje, Barra de São Francisco, depois de Colatina, e ainda hoje, lá briga com Colatina, dentro da realidade, de um pacto de volume de recursos muito grande. Mas começou lá atrás, ninguém acreditava, chamava ele de doido. Eu lembro até do cara quando começou a falar da rádio. Ele começou com um esquema de bicicleta. Todas as rádios hoje são equipadas, têm estruturas funcional, administrativa e financeiras. São apenas 5. Agora, isso depende de tudo, de uma engrenagem, não é só prefeitura não, de toda uma estrutura
da sociedade. Aqui a gente vê uma certa dificuldade, porque o município é muito espalhado. Vai ter que ter repetição lá em Pedra Azul, vai pegar lá em Rio Ponte, vai pegar em Tijuco Preto, Alto Tijuco, os relevos são acentuados, mas parabéns. E Alto Paraju, por que não dizer, e assim sucessivamente, com Biriricas, Melgaço, Santa Isabel. Muito obrigado, um abraço, parabéns a todos. Após a discussão, colocamos o mesmo em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em discussão única, o parecer de legislação, justiça e redação final e votação do projeto de lei número 44 de 2020, de autoria do vereador Alexandro Kiel, que denomina Rua Argeu Flodoaldo, a rua em frente à área de lazer Três Irmãos ou Três Irmãs, em Alto Paraju, Domingos Martins. Pela ordem, presidente. Permissão de falar sentado. Esse projetinho de lei da rua lá de Seu Ageu, Clodoaldo, a comunidade lá tem 18 anos de existência e fico muito feliz de hoje estar fazendo esse projeto de lei. Nem pensava ser vereador, já existia a comunidade lá e acompanhava de perto, né, a luta deles, desse Seu Ageu lá, hoje finado Seu Ageu, e que a família lá hoje está muito feliz de ter reconhecido o esforço dessa pessoa, lutador, chegou para lá muito humilde e hoje está sendo homenageado lá a rua com o nome dele. E a comunidade lá sempre batia muito nos políticos, não só em mim, mas nos passados, que toda a comunidade paga impostos e nunca tinha sido beneficiado. Então, acho que aqui, peço o voto dos nobres colegas, todos vocês são homenageados, que falei para eles que não só é o vereador Alex Kiel, mas tem as comissões, tem os vereadores que votam, presidente, e que peço aí o apoio, que vou levar a mensagem deles, que vocês também estão de parabéns por ter apoiado esse projeto. Muito obrigado. Ok, vereador Alex, parabéns aí pelo projeto e a família que será homenageada. Deus abençoe a todos eles lá. Após a discussão, colocamos o mesmo em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em discussão única, os pareceres de legislação, justiça e redação final e finanças e orçamento e votação do projeto de lei número 46 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente do município de Domingos Martins. Rapidamente, todos os colegas vereadores que estão presentes tiveram a oportunidade de terem uma explicação bem técnica da secretária, né, a senhora Jaqueline, da Secretaria de Desenvolvimento Social, né, e Assistência Social. Então vamos lá, o referido projeto de lei, a Prefeitura está pedindo uma autorização, criação de uma ficha orçamentária no orçamento vigente, solicitando então esta casa autorização para poder gastar recursos, a palavra é essa mesmo, para poder gastar recursos advindos, né, desse período de pandemia, porém recursos que não foram destinados à saúde, sim à pasta da assistência, na casa de 46, 47 mil reais, o Poder Executivo ele está completando com 13, 14 mil reais, traçando então aqui um montante final de 60 mil reais, e esses recursos, ela tinha 3 opções, de acordo com a portaria número 369, de 29 de abril de 2020, do Ministério da Cidadania. Ela tinha 3 opções de gastos desses recursos, com EPIs, equipamentos de proteção individual, que não é o caso que o município custeou com recursos próprios. Questão de uma alimentação específica e podendo criar, então, a parceria com a APAI, Pestalozzi e outras instituições deste segmento. E também custear com a questão do alojamento, ou como o próprio nome técnico diz aqui, que eu até separei, um nome meio forte, né, confinamento de pessoas que porventura tenham sido
diagnosticados com o vírus, né, Covid-19. A secretaria, após uma análise técnica entre ali os assistentes e tudo mais, optou por custear, né, pelo custeio da questão alimentícia. E aí, em parceria com a APAI, né, fica então solicitando esta autorização para abertura desse crédito especial nas fichas já existentes da devida secretaria, para que então possa abrir uma licitação e comprar alimentos específicos para determinado número de usuários da APAI, considerado principalmente em situações de hipossuficiência, ou seja, de situação de pobreza extrema, aquelas pessoas mais necessitadas. Sucintamente, até para dar ciência ao povo, né, que irá nos assistir posteriormente, trata-se desta abertura de crédito, né, especial. Os demais vereadores todos tiveram a oportunidade, né, de ouvir a própria secretária, então, trazendo as explanações sobre o assunto. Sucintamente, trata-se sobre isso. Pela ordem, presidente, só complementando que a prefeitura também já havia sido acionado pelo Ministério Público para que desse destinação a esse recurso, e eles fizeram estudos, porque há um trâmite também a ser realizado, e onde ela também nos explicou que este recurso ele só pode ser utilizado dentro do município de Domingos Martins, mesmo que nós temos crianças na APAI de Venda Nova, ou que a gente tem as pessoas no asilo, Sou Feliz, mas para essas entidades não podia ser destinado, porque ele só pode ser para o próprio município. Então foram feitos os estudos e eu acho que nesse momento parabenizar eles por pensar nessa questão alimentícia, porque hoje nós estamos passando por dias difíceis, com alta de preços, e a gente sabe que não está sendo fácil, e com certeza essas famílias beneficiadas, vai ser muito bem-vinda essa ajuda para eles. Obrigado, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Concomitantemente com a fala de Vossa Excelência e a fala da vereadora Sandra, nos foi também manifestado através do nosso relator de Comissão de Justiça, questionado por esse presidente da Comissão de Justiça, vereador Nelson, e desse presidente, Heloísio, da Comissão de Justiça, redação final, e que Vossa Excelência, então, trouxe, por convite, a secretária, e espontaneamente, e fez a explicação. A portaria 369, que ela citou, são recursos extraordinários, e os créditos extraordinários que ela citou, era de referência a EPI, Serviço de Convivência e Assistência de Risco, e alimentos da APAI. Ela preferiu, dentro de uma abrangência de estudo, alimentos da APAI. Foi questionada, ela esclareceu que a douta promotora Nora Ney fez esse questionamento, o porquê só de alimentos da APAI. Ela fez a justificativa, e aí eu também, Vossa Excelência, todos os demais sabem, que foi perguntado por esse vereador se houve resposta da promotora. A promotora não respondeu. Nós vamos aprovando, mas não houve manifestação ainda do retorno da resposta que ela deu à promotora. Como a promotora não manifestou, e passando 30 dias, acreditamos que esteja correto. Se não o tiver, com certeza seria questionamentos aí de esfera judicial. Não é isso, vereador Júlio Maria Cristi, ex-presidente dessa casa? Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço a participação da vereadora Sandra, do vereador Heloísa, aí colaborando então para a explicação. Vou ler a mensagem e o projeto rapidinho aqui, porque eles são pequenos. Mensagem 19 de 2020, autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente do município de Domingos Martins, Espírito Santo. Encaminhamos a Vossa Excelência e, por seu intermédio, aos ilustres pares na Câmara Municipal, o apenso projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, conforme disposto no artigo 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, de 1964.
O projeto de lei em pauta objetiva dar condição ao Executivo Municipal de adquirir gêneros alimentícios a serem concedidos em forma de cestas básicas aos usuários que frequentam o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Centro-Dia, conforme portaria 369 de 29 de abril de 2020 do Ministério da Cidadania. No contexto da atual emergência em saúde pública, o papel da rede socioassistencial é elemento central na organização e implantação das ações necessárias no âmbito do SUAS para a proteção da população. À luz da portaria 369, de 29 de abril de 2020, do Ministério da Cidadania, foi disponibilizado e aceito pela municipalidade a adesão ao crédito para a estruturação da rede do SUAS, por meio da aquisição de alimentos, prioritariamente ricos em proteínas, para pessoas com deficiências, atendidas pelo Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência. No caso de Domingos Martins, a unidade executora do referido serviço com cadastro ativo no CAD-SUAS e que tem respondido ao Censo SUAS 2019, conforme a obrigatoriedade da portaria 369 de 2020, se refere à APAE de Domingos Martins. Os usuários atendidos e sinalizados pela instituição serão contemplados com o benefício alimentar previsto neste recurso. Os recursos financeiros que irão custear o crédito adicional especial em questão advirão do excesso de arrecadação por fonte de recurso Covid-19/alimentos. Diante do exposto, senhor presidente, submetemos o presente projeto de lei à consideração de Vossa Excelência e nobre edis, esperando que o mesmo venha a merecer uma acolhida favorável. Reiteramos na oportunidade a Vossa Excelência e seus pares os nossos protestos de estima e consideração anteciosamente. Vanzete Cris, prefeito municipal. Projeto de lei número 46 de 2020. Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente do município de Domingos Martins, Espírito Santo. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos dos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320 de 64, a abrir crédito adicional especial ao orçamento do município de Domingos Martins para o exercício de 2020 no valor de R$60 mil através da seguinte dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Proteção Social Especial média e alta complexidade, Assistência Social, Assistência ao Portador de Deficiência, Programa de Proteção Social Especial, Apoio Financeiro para Entidades à Pessoa com Deficiência. Aí aqui a abertura: material, bem ou serviço para distribuição gratuita, valor total R$60 mil. Lembrando que a complementação é por parte do próprio Poder Executivo. Artigo 2º. Serão utilizados como fonte de recursos para fazer face à abertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 1º desta lei, recursos provenientes do excesso de arrecadação da fonte de recursos Covid-19/alimentos, nos termos do inciso 2 do artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 1964. Artigo 3º. O crédito adicional especial de que trata esta lei será aberto por decreto municipal nos termos do artigo 42 da Lei Federal 4.320 de 1964. Artigo 4º. Fica dispensada a apresentação de impacto orçamentário e financeiro que se refere ao parágrafo 5º do artigo 17 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de despesa a ser custeada com recurso específico do excesso de arrecadação do Covid-19/alimentos. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor na data de sua publicação. Domingos Martins, Espírito Santo, 3 de setembro de 2020, Vanzete Cris, prefeito. Sucintamente, este é, não sucintamente, né, que nós falamos bastante, as explicações do referido projeto de lei. Senhor presidente, volta só dizendo para mim, quantas cestas a serem distribuídas? Quantas cestas a serem atingidas? 67? Pela ordem, senhor presidente. Vereador Heloísio, segundo informações da própria presidente da APAE, serão contempladas 60 famílias durante o período de 6 meses. A secretária nos colocou como 67 cestas e falou no valor de 46 mil. E falou do complemento, Vossa Excelência citou aqui, presidente, no valor de 60 mil. Então tem 46 mil
mas podendo atingir os 60 mil, que eu estou entendendo, um complemento. E ela citou lá como 67 cestas, ok? Obrigado. Obrigado, vereador Nelson. Obrigado aos colegas vereadores que ajudaram na discussão. Após a discussão, colocamos o mesmo em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em discussão única, o requerimento número 22 de 2020, de autoria do vereador Rogério Manzoli, requerendo a aprovação do plenário, conforme permite o artigo 132 do regimento interno desta Câmara, que seja retirado de pauta o projeto de lei número 32 de 2020, que institui no município de Domingos Martins as filas preferenciais e vagas de estacionamento preferencial para pacientes com câncer, esclerose múltipla, Parkinson, renais crônicos e colonostomizados. Vereador Rogério, gostaria de falar alguma coisa? Senhor presidente, pensou para falar sentado. Só para esclarecer para os demais pares, o requerimento para retirada do projeto é que após discussão com as comissões, identificamos a necessidade de algumas alterações. Por isso, vamos retirar, fazer as alterações segundo as comissões e votamos novamente a votação. Muito obrigado. Ok, vereador Rogério, pela explicação. Após a discussão, colocamos o mesmo em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em discussão única, o requerimento número 23 de 2020, de autoria do vereador Eduardo José Ramos, requerendo ao Executivo Municipal, associado à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, que nos preste informações sobre todos os gastos realizados no ano de 2019 com a aquisição de merenda escolar. Não havendo discussão, colocamos o mesmo em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em discussão única, o requerimento número 24 de 2020, de autoria do vereador Eduardo José Ramos, requerendo ao Executivo Municipal que nos preste informações detalhadas sobre todos os gastos realizados no ano de 2019 com a aquisição de manilhas, especificado por tamanho, aí também meio fio, especificado por metro, e canaleta, especificada por tamanho e metragem. Então, são manilha, meio fio e canaleta. Não havendo discussão, colocamos o mesmo em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Passamos para o grande expediente. Daremos início ao grande expediente com a palavra a vereadora Sandra Cristina Naitz, e Vossa Excelência terá o tempo de 10 minutos para as suas manifestações. Dispensa, presidente. A vereadora Sandra dispensa. Com a palavra o vereador Alexandre Kiel. Dispensa, presidente. Vereador Alexandre Kiel dispensa. Com a palavra o vereador Heloísio Rodrigues Alves. Senhor presidente, eu dispenso. Com a palavra o vereador Júlio Maria Cristi. Com a palavra o vereador Nelson Soares da Silva Júnior. Dispenso, presidente. Eu faria uso da palavra também, dispenso a oportunidade no grande expediente. Concedemos a palavra por 5 minutos para explicação pessoal ao vereador Heloísio Rodrigues Alves. Senhor presidente, eu dispenso. Com a palavra, o vereador Júlio Maria Cristi. Senhor presidente, eu vou pedir permissão para falar da mesa rapidamente. Quero só fazer em forma de agradecimento aqui, agradecer ao senhor Mareto, né? Mareto, se eu não me engano, se estiver errado me corrijo. Há pouco tempo fiz uma indicação, fiz um pedido ao prefeito também, e até ao vice-prefeito, quero a oportunidade para agradecer ele também pelo empenho, para melhor sinalizar a rodovia que liga o trevo de Paraju até Ponto Alto, né? Então eu quero registrar aqui o agradecimento ao Mareto, também ao prefeito, ao vice-prefeito. Quem passou por lá viu toda a sinalização, né?
uma coisa simples, mas que traz uma segurança enorme para quem utiliza e muitas vezes evita até acidentes. Aproveitar para fazer esse agradecimento aqui rapidamente e também agradecer ao prefeito no empenho. Há poucos dias começou a funcionar em Ponto Alto e Paraju, nas unidades de saúde, né? Atendimento médico. Um dia em Ponto Alto e um dia em Paraju, sábado e domingos, né? Se eu não me engano, esse mês está sendo atendido Ponto Alto aos sábados e domingo na unidade de Paraju. Aproveitar para agradecer o prefeito por empenho também nesse meu pedido. E também de Rogério Manzoli, né, que já falou mais cedo aqui. Também está sendo contemplada a unidade de saúde de Pedra Azul. É isso, senhor presidente. Obrigado aí pela oportunidade. Uma boa tarde a todos. Obrigado, vereador Júlio, pela manifestação. O vereador Rogério Manzoli dispensou também a sua manifestação final. Com a palavra, o vereador Nelson Soares da Silva Júnior. Dispensa, senhor presidente. O último orador inscrito também sou eu. As indicações foram apresentadas, projeto de leis apresentados, devido até o avançar das horas. Estamos desde as 13h30 aqui, desde o início, né, da prestação de contas do prefeito, do relatório de ações do primeiro semestre de 2020. Também agradeço a participação de todos os vereadores que estão presentes. Seu Edinho, leva um abraço para o Éden. O Éden está aí, estava escondido atrás da pilastra, emagreceu. Um abraço também para o ex-vereador Osmar de Oliveira, a todos os vereadores. Agradecemos e ficamos felizes em ver um relatório de ações. Nós estamos eleitos pelo povo, assim como o prefeito está. É obrigação dele trabalhar lá, como está trabalhando, e é obrigação de cada um de nós trabalharmos aqui. Eu sempre digo que os salários estão em dias e nós temos essa obrigação. No mais, a gente dá por encerrado, então, essa sessão, convidando a todos os colegas vereadores a participarem da próxima sessão, que será realizada no dia 22 de setembro de 2020, com horário a ser definido ainda. Será a 14ª sessão. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos vocês.